Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Paz do Senhor Jesus, eu sou Gabriel Delon e hoje nós estamos aqui no nosso primeiríssimo Tô Ligado na Kardec. Um bate-papo jovem, onde nós vamos falar sobre temas que abordam a nossa atualidade, estão bem aí recorrentes nos nossos dias. Bom, para esse tema tão especial foi feito algumas perguntas e nós queremos agradecer desde já as pessoas que mandaram sua pergunta, mandaram sua participação, que Deus os abençoe. E para esse tema também tão especial, convidamos duas pessoas especiais para estar inaugurando o nosso Tô Ligado na Kardec, nossa diaconisa Raquel Botelho, que é coordenadora da UADEC, e a nossa diaconisa Samila, que trabalhou durante muito tempo com os jovens e hoje dirige juntamente com seu esposo uma congregação da nossa igreja. Bom, sem mais delongas, já vamos tratar sobre o tema. E o nosso tema é internet. Eu as domino ou sou dominado? Quem será que está mandando na situação? Bom, vamos descobrir hoje. Vale lembrar que a internet surgiu há um tempo atrás, em 1969, com um outro nome e se desenvolveu para hoje o principal meio de comunicação que nós temos é através da internet. E não só comunicação, mas hoje muita coisa dentro do nosso mundo gira em torno da internet e até mesmo dentro das igrejas. Nós hoje precisamos e necessitamos dessa ferramenta, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Bom, a primeira pergunta eu vou deixar livre para quem quiser responder. Como um jovem pode reconhecer que está sendo dominado pela internet? Fiquem à vontade, pode responder. Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. E dizer que para mim é uma honra muito grande, é um privilégio poder estar aqui participando desse primeiro Tô Ligado na Kardec. Glória! Amém? E eu creio que serão momentos de bênção para as nossas vidas. Para nós que estamos aqui participando, para você que está em casa nos assistindo, para você que vai estar nesse período também interagindo, sempre que possível enviando as suas perguntas, eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. E sobre a primeira pergunta que foi feita, como jovem pode reconhecer que está sendo dominado pela internet? Como jovem pode reconhecer que está sendo dominado pela internet? Em primeiro lugar, a gente precisa definir, nós precisamos definir o que é dominar. Dominar é controlar. Dominar significa controlar. Então, como o jovem consegue reconhecer que está sendo controlado? Quando ele perde o controle, né? Altas horas, muitas horas, não consegue ficar sem. São alguns dos sintomas, né, que nós precisamos nos autoanalisar. Até que ponto eu consigo ficar sem? Até que ponto eu consigo ficar sem? Então, se o jovem, o adolescente já está naquela fase de que não consegue ficar um dia, não consegue ficar algumas horas, se ele perceber que ele está sem a internet, não consegue entrar nas suas redes sociais, já começa a causar um certo desespero, uma certa aflição, um certo incômodo. Já são alguns sintomas. Também acredito que você está perdendo o controle. Desculpa. Pode perguntar. Pode. Não. Eu também acredito que um dos sinais assim, em evidência é quando você está próximo e está distante. Porque no meio que a gente vive, tem muitos jovens que estão reunidos dentro de uma sala, no meio da família, e acabam se sentando com o aparelho, não só o jovem, mas às vezes o tio, às vezes a mãe, e eles estão próximos de corpo, mas estão distantes pela internet. Então, eu acho que esses também são um dos sinais que dá para ser evidente, de afastamento, apesar de estar próximo no mesmo ambiente. Então, eu acho que esse é o primeiro sinal, assim, um dos sinais, na verdade, que mostra que a pessoa está sendo controlada. Ela pode estar ali, de corpo, mas a mente e está navegando em outros lugares
e se afastando das pessoas que ela diz que ama, mas no momento que está, ela não consegue aproveitar. Muitas vezes até posta foto com declarações dizendo que ama, mas ausente até mesmo do próprio contato físico. Não abraça a mãe, não abraça o pai, não abraça os irmãos e está totalmente distante, deslocado, estando no mesmo ambiente. E ainda nessa pergunta, quando você falou, tem uma palavra aí que me chamou a atenção. Parece que o jovem pergunta como ele pode reconhecer. Sim. Isso é muito importante. Tá? Que a maior dificuldade que às vezes nós temos de resolver qualquer problema, seja na área da internet, qualquer problema, é reconhecer que tem esse problema. Exatamente. Tá? Então, reconhecer é muito importante. Porque reconhecer você tem que voltar, dar um passo atrás e fazer uma autoanálise. Está passando dos limites. Eu já não tenho mais controle, eu já não tenho mais domínio. Eu já estou sendo dominado, eu estou sendo controlado. Mas eu preciso reconhecer. E quando eu reconheço que eu tenho um problema, automaticamente eu vou querer tratar. Exatamente. Eu vou querer tratar. Então, essa palavrinha aí, para mim, é a palavra-chave nessa pergunta. Nós precisamos reconhecer. Reconhecer que precisamos parar, analisar e ver até onde nós estamos falhando no uso das redes sociais. Isso. E acredito também que na questão do domínio é quando gera pra gente insatisfação pessoal. Porque a gente começa a ter um ideal. Falando nas redes sociais, a gente olha ali Instagram, Facebook, a gente idealiza um ideal. Aquela garota é perfeita, aquele garoto é perfeito, a vida dele é ótima, olha o que ele posta, olha onde ele tá, olha os amigos dele, onde ele vai. E você começa a olhar pra si e se sentir insatisfeito. E aí você, ao invés de saltar e viver, você continua preso e ainda cada dia mais olhando e se lastimando, né? Poxa, minha vida é tão infeliz, poxa, minha vida é tão triste, poxa, minha vida é tão solitária. Porque a nossa vida está sendo baseada no que as pessoas postam, no que os outros colocam. E aí gera uma insatisfação em cada um dos jovens. E se torna um ciclo vicioso, porque o jovem não consegue se libertar daquilo. Embora ele até possa reconhecer, mas reconhecer o primeiro passo, existem outros passos também, né? Para haver a libertação desse mal, desse vício, né? Bom, a segunda pergunta também é dentro desse tema, é o que fazer quando nós estamos tão entretidos com as redes sociais que perdemos a noção do tempo. Isso é, o jovem quando vara a madrugada nas redes sociais, na internet, nós perdemos a noção do tempo, não sabemos mais discernir nem o horário, nem o dia, nem nenhuma situação. Está tão preso naquela situação que às vezes, como a própria Samia ela disse, perdemos até o contato físico com a nossa família, aniversários, festas, porque estamos tão entretidos com as redes sociais. Salomão disse, né? Tudo é vaidade. Chega a um ponto que a gente está tudo na vaidade. Essa questão de não ter domínio sobre o tempo é porque dentro da nossa consciência, posso falar assim, né? A gente está aqui no Papo Jovem, dentro da nossa consciência aquele tempo está sendo proveitoso. Só que talvez não. Quanto tempo que eu passo navegando, estudando? Talvez eu passe 1 hora, mas eu passo 2 horas em redes sociais. Então o tempo não foi bem aproveitado. Eu acredito que assim, você falou, poxa, tem um lado ruim da internet? Talvez não, ela seja muito boa. A gente pode usar para comprar, a gente pode usar para pesquisar, a gente pode ter mais conhecimento. Só que eu acho que o ponto principal da facilidade que a gente tem, ela gera pra gente outros pontos. É fácil, é rápido, porém, ela também traz algumas coisas negativas para nós. E dominar esse tempo é estipular horário, ter disciplina. Poxa, mas o telefone fica online o dia inteiro, a internet em casa é Wi-Fi, fica lá, tá logado. Eu não tô nem mexendo, mas eu tô logado. Beleza. Só que e quando toca algum barulhinho lá, qual é a sua reação? É de, depois eu vejo? Ou não, preciso só dar uma olhadinha pra saber como é que tá. E aí, voltamos na primeira pergunta, a gente passa a ser controlado de novo. Aquele toque, aquele barulho parece que tá te dominando aí e vê. Não é mais você que estipula o horário. Não, ele chamou, eu vou. Tocou lá na mensagem, eu vou saber o que é. Alguém postou, eu vou ver. E aí a gente se perde já o contato do tempo do dia a dia. É verdade. E ainda sobre o tempo,
eu gostaria de ler um versículo para você que está em casa. Esse versículo ele é muito importante acerca do tempo, né? Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 5, no versículo, deixa eu ver aqui, 16. Você pode procurar na sua Bíblia aí, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, o que esse versículo nos fala sobre o tempo. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo, porquanto os dias são maus. Sabe o que significa remir o tempo? É aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Agora, eu que quero voltar à pergunta. Será, Gabriel, que eu passando 3, 4 horas, porque é isso que os jovens adolescentes, a grande maioria, né? Até mais, estou sendo gentil. Será que eu passando madrugadas, usando as redes sociais, eu estou aproveitando bem esse tempo? Nós acabamos de ler um versículo em que o apóstolo ele nos adverte com relação ao tempo. E nós temos também no Salmo de número 90, versículo 12, é um versículo bem conhecido de todos, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-me a contar os dias de tal maneira que alcance corações sábios. Quer dizer, me dê sabedoria para contar os meus dias, para administrar bem esses dias. E será, vou retornar à pergunta, que eu passando horas e horas e horas no celular, no Instagram, enfim, que é uma infinidade, né, de ferramentas. Será que eu estou aproveitando bem esse tempo? Eu não estou dizendo que você não está aproveitando, mas a Bíblia, ela nos adverte a aproveitar bem esse tempo, porque os dias são maus. Eu estava vendo uma pesquisa sobre o tempo e me veio aqui agora na minha mente. Sim. Que a pesquisa ela falava que um trabalhador, Sandra, que ele trabalha 8 horas, né? 8 horas por dia. Se esse trabalhador ele ficar a cada hora 15 minutos usando o celular, que nós sabemos que fica, até mais alguns trabalhadores, no final do dia ele perde 2 horas de trabalho. Tá roubando o patrão. 2 horas sem trabalhar. Se durante essas 8 horas ele ficar 15 minutos apenas no celular. Agora imagina isso multiplicado pelos dias que ele trabalha. E isso equivale a 25% Do rendimento. sem trabalhar. Isso um trabalhador 15 minutos por hora. Agora vamos voltar né, para o nosso público, que é jovens, adolescentes. Quanto tempo perdido? Quanto tempo perdido? E mal investido, tempo que poderia ser investido para qualquer outra atividade mais proveitosa, não é? Bom, Samela, dentro do tema que você também falou, agora a pergunta é: quando saber se o que eu estou assistindo, se o que eu vejo na internet está me afetando? Então, eu vi uma pesquisa que uma das perguntas eu vou ler aqui. De cada 10 adolescentes, de 1 a cada 10 adolescentes, entre 11 a 17 anos, eles pesquisam conteúdo para suicídio. Cerca de 13%. 13% também procuram maneiras de como machucar o corpo. 20% pesquisam o que poderiam fazer para ser mais magro. E 15% pesquisam sobre cenas de sexo. Então, assim, dentro de um dado, esse dado não foi eu que fiz, eu encontrei, de uma faculdade de São Paulo. E é incrível como os jovens eles são levados a pesquisar sobre isso,
Porque em algum momento dentro da sua casa alguma coisa não está bem. Então, eu não vou perguntar como é que eu faço para me matar. Né? Eu acho que assim, se a gente chegaria para alguém e perguntasse dessa maneira, a gente teria uma intervenção muito mais rápida. Então, como a internet não tem alguém fisicamente, alguém virtual, essa pessoa virtual vai me responder. Essa virtual não tem emoção, essa virtual não tem sentimento. Não. Esse virtual não tem um lado de compaixão, de misericórdia. É um virtual que está te dando respostas. Você faz isso, você faz assim, você faz aquilo. Então, eu acredito que se a gente não olhar para dentro de nós, que foi o que a Raquel disse, eu acho que começa aqui. Se dentro de nós não estiver alterado, a internet, os amigos, o local, o trabalho, a faculdade, tudo nos afeta. Não é só a internet. O que afeta é quando eu estou mal aqui dentro. Então, assim, é bom que a gente consiga olhar para dentro de nós as coisas que estão nos chateando, porque se aquilo me chateia, eu vou pesquisar coisas que podem me fazer melhor ou que podem me levar para o pior. Então, eu acredito que não é só a internet que afeta o nosso lado ruim ou que traz coisas ruins para nós, mas é o meio que a gente vive. Se a gente não estiver bem e dentro de nós, a internet vai ser uma ferramenta para nos levar mais perto onde a gente quer, de algo ruim ou algo bom. Então afeta sim o jovem, mas não necessariamente com as coisas externas, muito mais no interior, começando de dentro para fora, tentar mudar, né? É uma maneira de exteriorizar, né, toda aquela dor, toda aquela mágoa. Ele não vai falar com a mãe, com o pai, mas ele vai procurar maneiras na internet de exteriorizar o seu sofrimento, né? Em maneiras erradas. E tia Raquel, a mesma pergunta para a senhora também, porque é muito importante, né? A pergunta é: quando saber se o que eu estou assistindo na internet está me afetando? Como saber se o que eu estou assistindo na internet está me afetando? Eu acredito que quando me afeta, quando eu começo a ter atitudes, mudanças nas minhas atitudes. Às vezes coisas que eu não fazia, eu começo a fazer. Coisas que eu não pensava, eu começo a pensar. Porque nós sabemos que nós somos atraídos pelo nosso olhar, né? Primeiro nós vemos, e o que está mais perto da minha visão é a minha mente. Então eu vejo automaticamente, a partir do momento que eu vejo, passando um tempo, eu não vou apenas ver, aquilo vai entrar na minha mente, eu vou começar a pensar, que os pensamentos geralmente eles vêm baseados naquilo que eu vejo. Então, vão começar a ocupar a minha mente, desce para o meu coração e vai ser convertido em atitudes. Esse que é o problema de nós, às vezes não conseguimos filtrar o que vamos assistir, o que vamos ler, o que vamos ouvir. Quando nós não conseguimos filtrar, nós absorvemos isso, é automático, e por absorver, aquilo automaticamente vai ser transferido para as minhas atitudes. Exatamente. Por isso que eu tenho um versículo também que eu gostaria que o jovem anotasse, você que está em casa. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo também traz uma advertência acerca do que vai ocupar a minha mente. E como eu falei, o que ocupa a minha mente, ele começa com o que eu vejo. Então o que você tem assistido? O que você tem lido? Carta aos Filipenses, capítulo 4, no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Não preciso ter esse filtro. Se não é justo, se o que eu estou assistindo não é justo, automaticamente eu vou me tornar uma pessoa injusta. Não vai demorar muito. Tudo que é puro. Se eu estou assistindo algo que não é puro, por mais pura que eu seja, automaticamente os meus pensamentos serão impuros. Exatamente. Tudo que é amável, por aí vai. E a gente sabe que a internet
nós precisamos desse filtro. Nós precisamos. É muita mentira, é fofoca, é sexo mesmo à vontade, é pornografia, é tragédia, são calúnias. E nós precisamos ter esse filtro. Até onde eu vou assistir, eu vou alimentar, eu vou me alimentar dessas coisas. Bem? Sim. Como a senhora disse mesmo, a questão dos olhos, né? Os olhos são as candeias do corpo. Exatamente. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Então, a gente traz muito aquilo que o Senhor Jesus escreveu, aquilo que o Senhor Jesus falou, aquilo que os apóstolos falaram para a nossa realidade, né? E interessante que a senhora falou isso, já dando uma introdução para a pergunta 4, que diz assim: até onde é lícito o jovem acessar na internet? Não é a internet, é na internet. Até onde é lícito você acessar, e eu também, dentro da internet? Bom, essa pergunta eu vou pedir para a senhora dar a introdução da resposta, né? Na internet, quer dizer, dentro Exatamente. da internet. Eu acho que a diaconisa Sâmila já até falou algo, né? Algumas procuras. Porque tem coisas na internet que, por acaso, você está passando, você vê. Passou. Mas existem coisas que nós procuramos. Exatamente. Existem coisas que nós procuramos. E o que é que nós temos procurado? Vamos para a Bíblia? Até onde eu posso, né? Sim. Está lá na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Falar uma coisa para você. Todos os versículos que foram lidos nesse vídeo estarão na nossa descrição e também vai estar aparecendo aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Eles estão aparecendo aqui. Estão disponíveis para você ler e meditar depois. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí volta lá no início, que é dominar, é me controlar. Eu não vou deixar que nada, eu posso até passar e ver, mas eu não posso voltar e permitir que amanhã, depois, e meses e anos, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, venha me dominar, venha me controlar. Tá? Então, eu posso acessar livremente, mas nem tudo me convém. Exatamente. Então, algumas coisas não me convém procurar. E muitas das vezes, eu vou bater nessa tecla, tem coisas que nós procuramos. Nós é que procuramos lá, procurar. Somos nós. Tá? E nem tudo, nós como jovens de Deus, servos de Deus, adolescentes de Deus, nem tudo me convém procurar. Eu não posso deixar que algumas vontades, alguns desejos me dominem. Tem uma ilustração que eu gosto muito, né, de falar isso para o jovem. Eu ouvi isso na minha juventude, eu guardei isso. Eu posso permitir, os passarinhos, eles podem até sobrevoar sobre a minha cabeça. Mas se eles vão fazer ninho, aí a permissão, a liberdade está comigo. Exatamente. Tá? Então, os pensamentos, os desejos, as vontades, elas podem até vir. Mas eu não posso me permitir ser dominada, ser controlada por essas vontades e por esses desejos. E algumas vezes eu preciso realmente fugir, não olhar, não acessar, não procurar, não buscar, correr. Essa é a realidade.
Sim, eu faço também a mesma pergunta para Samila, até onde é lícito o jovem, eu, você e todos nós acessarmos dentro da internet para dar já uma conclusão para a nossa pergunta. Né? Exatamente, né? O que a Raquel falou. O que vai edificar a minha vida? Porque tem coisas que só traz pra gente medo ou até mesmo instiga vontades em nós. Nós somos jovens e todos nós temos, né, a flor da emoção, da juventude, dos desejos. Só que se esses não forem controlados pelo Espírito Santo, a gente vai dar ocasião à carne. E a palavra diz, se não me engano, acho que é em livro de Gálatas, também, no capítulo 6. Deixa eu confirmar aqui. Que fala sobre a liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sim. Porque por mais que Cristo nos libertou e sejamos livres, e eu acredito que nós, como jovens, temos aquela frase, né? Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Deixa eu encontrar aqui certinho. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pela caridade. Aqui está falando sobre a exortação e para conservar a liberdade cristã. Então chega um ponto de que realmente a gente é livre para a gente acessar o que a gente quiser. Só que essa liberdade não pode dar ocasião à minha carne. Exatamente. A minha carne ela tem que ser controlada. Por isso que eu tenho que buscar o fruto do Espírito, como temperança, domínio próprio, para que todos esses impulsos, isso não vai ser só, agora a gente está falando sobre a internet, mas em todas a minha maneira de viver. Se ele não estiver controlado, se ele não estiver realmente dominado pelo Espírito, vai dar ocasião à carne. É um campo onde ninguém está vivendo. É um campo, é uma terra de ninguém, que ninguém sabe, ninguém Exatamente. viu. Então, se eu pesquisei, só eu vi. Mas a gente tem a consciência de que o nosso Deus, nós temos a consciência que nosso Deus tem os olhos como chama de fogo. Ele não contempla a qualquer lugar, em qualquer situação. Então, nessas pesquisas, a gente tem que ter em mente isso. Eu devo agradar o Senhor, eu devo honrar o Senhor. Eu sei quem eu sirvo e eu amo. E por esse amor, eu me reprimo em muitas coisas. Eu reduzo meu corpo a nada. É o que Paulo fala. Eu até esmurro meu corpo e reduzo ele a nada, para que Cristo então transpareça. Se Cristo não transparecer nas minhas pesquisas, na minha maneira virtual, ele a quem vai se apresentar a nossa maneira de se comportar humanamente. Porque ali é um lugar que a gente pode demonstrar nosso caráter cristão. E se a gente ser levado, a gente deixou o evangelho de lado. Né? Exatamente. Como a Samila leu mesmo nesse texto, né? No capítulo 5, onde fala dos frutos do Espírito e o domínio próprio. Nós devemos ter um domínio próprio, não somente para nos edificar, mas também para trazer um bem à nossa mente, ao nosso emocional, até mesmo algo que nós achamos que é muito inofensivo, que são as redes sociais, mas como a Samila mesma disse no início, traz danos de comparação, danos de frustração, você se sente inferior, complexo de inferioridade, então coisas às vezes inofensivas, mas que podem nos trazer o mal. Bom, gente, nós estamos terminando esse primeiro bloco, essa primeira parte do nosso vídeo. Eu peço que você se inscreva aqui embaixo no canal, fique ligado porque a nossa segunda parte vai sair neste mesmo tema e que o Senhor vos abençoe. Amém?